O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com os relatos da ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos na 8ª de Páscoa. Na 8ª, a igreja nos convida a viver esses 8 dias como o mesmo e único dia da ressurreição. E todos os evangelhos vão nos apresentar relatos da aparição do ressuscitado. E hoje então nós ouvimos este famoso, um dos mais famosos com certeza,
este famoso relato da aparição de Nosso Senhor aos discípulos de Emaús. Nós estamos no capítulo 24 de São Lucas, e este relato, ele é muito rico. Diz aqui: naquele mesmo dia, isto é, no dia da ressurreição, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando sobre tudo o que tinha acontecido, mas eles iam conversando tomados de tristeza. E diz aqui a palavra: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Isto é, eles estavam tristes, eles estavam desanimados, eles estavam frustrados, eles estavam desconsolados, e enquanto eles estavam neste estado de espírito, Jesus se pôs do lado deles a caminhar. É interessante, porque qual é a nossa expectativa, pelo menos, que quando Jesus, isto é, se eu estou sofrendo, se eu estou desconsolado, se eu estou com o meu coração tomado pela tristeza, então é porque Deus não está presente. Porque quando Deus está presente, a luz transborda. E não é bem assim. Às vezes, Deus está presente, concomitantemente o sofrimento. Isto é, o sofrimento está presente e Jesus está presente. As lágrimas estão presentes e Jesus está presente. Lembra daquele relato da ressurreição de Lázaro? Lázaro morre, Marta vai ao encontro de Jesus, que estava distante da casa, e diz: Senhor, se estivesses aqui, isso não teria acontecido, ele não teria morrido. Isto é, sempre aquela expectativa que, se o Senhor estivesse aqui presente, essa tristeza não teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui presente, a morte não teria acontecido. E por quê? Porque existe uma tentação em nós de pensar que, se Deus estivesse presente, a cruz não estaria. Porque ou a cruz está e Deus não está, ou Deus está e a cruz não está. E, meus irmãos, a nossa fé nos ensina que neste mundo, muitas vezes, muitíssimas vezes, Deus crucificado estará presente na nossa vida. Isto é, sofrimento e presença, lágrima e presença, tribulação e presença de Deus. Então, os discípulos de Emaús estavam acabrunhados, desanimados, desiludidos, desconsolados, e Jesus estava presente. E porque eles estavam em si mesmados, mergulhados no seu sofrimento, eles se tornaram incapazes de perceber a presença de Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a discernir, a perceber a presença de Deus na nossa vida, nos nossos sofrimentos. Senão, os nossos sofrimentos vão nos mergulhar em desespero, em descrença, na perdição. Então nós precisamos, mesmo em meio às dificuldades, caminhando neste vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, pedir a Deus o dom da visão, para que nós, mesmo que não percebamos com os nossos sentidos, isto é, mesmo que nós não sintamos a presença de Deus, que nós saibamos na fé, dizendo: Deus não permitiria
este mal se não pudesse tirar um bem maior. Então Ele está presente. A sua força todo-poderosa, a sua presença todo-poderosa está presente. Ele está aqui comigo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então Ele está aqui comigo. Eu não estou lançado neste mundo à minha própria sorte. Mesmo que esteja passando por este vale de lágrimas, Ele está presente. Ainda que eu passe pelo vale escuro, não temerei, porque estás comigo. Não é assim que diz, que reza o salmo do bom pastor? Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, pelo vale escuro, pelo vale das trevas, ainda que eu passe pela tribulação, e passaremos, ainda que eu passe pela tribulação, eu não temerei, porque tu estás comigo. Mas os discípulos de Emaús estavam enfraquecidos na sua fé. Jesus se coloca diante dele, do lado deles, e eles não percebem. Diz aqui o versículo 16, os discípulos, Jesus se colocou do lado deles, começou a conversar com eles, mas os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus começou a perguntar a eles o que tinha acontecido, o porquê daquela tristeza. E diz aqui, finalzinho do versículo 17, eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, como era o nome do outro? O seu. Eram dois discípulos, um se chamava Cleofas e o outro Overlan. É o nosso nome. Isto é, quando nós passamos pelas dificuldades e tendemos a nos entregar ao desânimo. Pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E Jesus está puxando, diz: o que foi? Aconteceu o quê? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, que foi o pretérito perfeito, foi um profeta poderoso em obras e palavras. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que tudo isso aconteceu e nada. Então vocês percebem que eles estão frustrados, com o rosto triste. Jesus Cristo foi, morreu, acabou-se. Nós esperávamos, mas não aconteceu. Eles estão profundamente frustrados, porque aquele sofrimento fez com que eles perdessem a fé. E aqui, meus irmãos, nós somos chamados a fazer uma aplicação novamente na nossa vida. Será que ou aconteceu e você ainda não recobrou a fé de fato, completamente, ou está acontecendo, ou você precisa já colocar as barbas de molho, porque vai acontecer. Então o negócio aqui é bem animador, né? Ou aconteceu e você precisa recobrar a sua fé, isto é, aconteceu um sofrimento que abalou a sua fé e você precisa recobrá-la, ou está acontecendo e você precisa levantar-se, ou vai acontecer, porque Deus permitirá as nossas provas na fé, para que cresçamos na fé e no amor. Então Deus, se Ele não permitiu, se nos estiver permitindo, Ele permitirá. Então como tem sido a sua atitude diante da frustração das suas expectativas? É uma morte, uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar, um problema de saúde, algo que de alguma maneira está abalando a sua fé, e você aqui é chamado a dar este passo na fé e dizer: Senhor, eu não sinto a tua presença,
mas eu creio que tu estás comigo. Senhor, eu não compreendo o teu agir na minha vida, mas eu creio, Senhor, que isto tem um significado. Eu não vejo o porquê, mas um dia eu verei o para quê. E eu aceito, Senhor, esta dificuldade, porque Jesus, quando começa a falar a respeito do seu sofrimento, ele diz aqui, versículo 26, Lucas, capítulo 24, versículo 26, ele diz assim: será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? Como sois tardos de inteligência, como vocês são burrinhos, né? Como a fé de vocês é pequenininha, ele disse para os discípulos de Emaús. E infelizmente, algo semelhante pode ser dito também a nós. Por quê? Porque a nossa tendência é essa. Isto é, quando a desilusão bate à porta da nossa vida, quando nós nos sentimos frustrados, quando as nossas expectativas não, quer dizer, quando a realidade não corresponde com as nossas expectativas, nós tendemos a vacilar na fé. Parece que Deus não está cuidando de mim, eu não sei onde é que está Deus, o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Quando nós deveríamos, se não estivermos compreendendo, silenciar e esperar em Deus, que no momento certo, nós veremos pelo menos o significado espiritual para a nossa vida. Nós compreenderemos que Deus não permitiria aquele mal se não pudesse tirar um bem maior para nós e para os nossos. Então isso deve encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de alegria e fazer com que nós, como fizemos na vigília pascal, com lâmpadas acesas, nós iremos cantar: ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Salvador, ó feliz sofrimento, ó feliz doença, ó feliz dificuldade financeira que me trouxe uma tão grande graça. Nós precisamos recobrar, retomar, reassumir aquela fé da vigília, em que nós, repito, com lâmpadas acesas, com as velas acesas da nossa fé, nós de alguma maneira como que desafiávamos os acontecimentos tristes da nossa vida, dizendo: ó felicidade, para aquilo que o mundo chama de infelicidade, porque Deus me concedeu tão grande graça por meio desta provação. Vamos lá, meus santos, vamos dar este passo na fé. Vamos na fé, não é no sentimento. Então convido você a pensar em algo difícil, doloroso, lacrimoso pelo qual você esteja passando, e você, munido da fé, com a lâmpada da fé acesa, você dizer, não obstante a ausência de sentimento: ó feliz sofrimento, pois por meio dele Deus me concederá uma graça muito grande, porque Deus é bom e Ele não permitiria este mal. E aí você vai citar o mal da sua vida: é a doença, é uma dor, é a solidão, é uma dificuldade financeira, foi uma morte. Deus não permitiria isso se não pudesse conceder um bem ainda maior: ó feliz sofrimento. Percebe? Você diz isso na fé. Isto é, nós olhamos para os discípulos de Emaús para que saibamos como não podemos proceder, porque pelo menos no início deste relato, eles não são um exemplo para nós. E diz então que Jesus vai e diz: rapazes, como vocês são devagar, quase parando? Vocês não compreenderam que era necessário tudo isso? Vocês não conhecem não as Escrituras? Eu vou explicar, eu vou repetir. E Jesus começou a lhes explicar as Escrituras, e começando por Moisés, versículo 27,
e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. E diz que enquanto Jesus falava, lhes ardia o coração, mas mesmo assim, eles ainda não reconheceram Jesus. Meus irmãos, assim, somos nós mesmos, né? Porque Maria Madalena ontem só ouviu Jesus dizer Maria, e ela, Rabuni. A Maria bastou ser chamada pelo nome. Aos discípulos de Emaús não bastou uma longa conversa. Discípulos difíceis somos nós. Maria ouviu o seu nome, os seus olhos se abriram. Os discípulos de Emaús passaram grande parte da tarde caminhando e conversando, e o coração se aqueceu, mas as escamas ainda não tinham caído dos seus olhos. E nós vemos aqui a paciência de nosso Senhor. Ele trata a cada um de uma maneira particular. A Maria bastou apenas o nome, ser chamada pelo nome. Aos discípulos de Emaús era necessária uma injeção mais forte do Espírito. Então Jesus vai partilhando com eles a palavra, liturgia da palavra. Jesus entra na casa deles e diz aqui que, versículo 30, quando Jesus entrou na casa, se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. É a Santa Missa. Jesus celebrou o santo sacrifício para eles. E quando eles viram, diz aqui a palavra, que eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Peçamos, meus irmãos, peçamos a Deus também que nos infunda uma maior fé, que nos infunda um maior amor, que nos aqueça o coração com o anúncio da sua palavra, que abra os nossos olhos para que nós o reconheçamos em todas as circunstâncias da nossa vida, não apenas nos momentos gozosos, mas que reconheçamos, que vejamos, que creiamos na presença de Deus, inclusive, se não principalmente, nos momentos de dificuldade, de provação, de tribulação. Que a Eucaristia nos encha dessa visão espiritual, para que, vendo o Senhor, a alegria da fé retorne ao nosso coração, como retornou ao coração dos discípulos de Emaús. Dizem que quando eles reconheceram o Senhor, eles voltaram, versículo 33, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, voltaram para a igreja, voltaram para a comunidade, voltaram para Jerusalém, se encontraram com os 11 reunidos e disseram, realmente o Senhor ressuscitou. Eles disseram que tinham visto o Senhor, os discípulos disseram, realmente, ele ressuscitou, ele apareceu aos 11 e a Pedro. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Que nós então, nesta quarta-feira da 8ª de Páscoa, supliquemos a nosso Senhor que nos conceda uma fé forte, uma fé à prova de sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.